então, pessoal, só recopilando. Maslow dizia que a satisfação de uma necessidade inferior motivava para a satisfação de uma necessidade superior. Mas nós já vimos hoje em dia que os teóricos contradizeram isso, né? Que não é obrigatório que sempre vai de baixo para cima. Depende da opção de vida de cada quem. Os teóricos também descobriram que a satisfação das necessidades primárias, pessoal, não motiva ninguém. Enquanto que quando você tem uma família, isso vai te motivar para você procurar um melhor emprego, uma estabilidade financeira. E uma vez que você tem uma estabilidade financeira, você pode até se motivar para realizar o seu sonho, não pode? Isso motiva você, que é o importante, incentiva. Já a satisfação das necessidades primárias não motiva ninguém. A satisfação das necessidades primárias só não desmotiva. Vou dar um exemplo aqui, meio assim triste, mas é o mais fácil para você poder compreender. Lembra daquele caso de uma moça lá na Europa que ela ficou presa pelo pai no porão por 20 e tantos anos, não lembram? Elas com certeza tinham as necessidades fisiológicas dela satisfeitas. Em que sentido? Ela comia, ela dormia, ela respirava. E ela também tinha necessidade de segurança satisfeita. Poderíamos dizer que ali não tinha perigo de um ladrão entrar. Essa criatura, essa menina, ela se sentia motivada para tentar estudar, tentar ter um melhor trabalho, ter uma família, isso, aquilo, outro? Com certeza não. Por quê? Porque foi comprovado que a satisfação das necessidades primárias não motiva ninguém, e sim desmotivam. Aí vocês me perguntam, para que é que eu preciso saber isso? O gerente precisa saber como motivar os seus funcionários, como incentivá-los. Então é necessário que ele descubra qual é o nível que eles estão, tá certo? Uma vez eu trabalhei em uma consultoria, que eu soube de um caso bem interessante. Na festa do final do ano, fizeram um sorteio de uma viagem para Canoa Quebrada, com tudo pago. Quem ganhou foi o seu João, o zelador. Na hora que ele foi sorteado, todo mundo parabenizou e disse, bom, seu João, é a oportunidade de o senhor passar uma lua de mel com a sua esposa, e elogiaram bastante. Mas com o tempo, na segunda-feira, quando ele chegou a falar com o dono da empresa, ele chegou todo angustiado, dizendo que não queria participar, não queria viajar. Aí o dono da empresa perguntou por quê. Aí ele explicou que ele não queria, porque ele não sabia comer em público e não tinha roupas adequadas para ir para aquela viagem. Ou seja, faltou um pouquinho aí de sensibilidade do gerente. O seu João era da segurança, da limpeza. Com certeza ele não tinha nem essas necessidades primárias satisfeitas. Então isso não gera uma motivação para ele querer se divertir, para ele querer passar uma lua de mel com a esposa na praia, na Canoa Quebrada. Então qual seria uma ação correta? Uma ação correta era fazer uma caixinha com uma pequena divisão no meio. De um lado, colocaria o pessoal da limpeza, de manutenção, de seguranças, e colocariam prêmios como fogão, micro-ondas, ou um ferro de passar, um liquidificador. Coisas que geralmente para quem ganha um salário mínimo não consegue comprar sempre novos, não é assim? Com um baixo salário. E do outro lado poderiam estar os gerentes, os vendedores, que têm um salário superior, que geralmente já tem satisfeita essas duas necessidades. Então, na hora de sortear um liquidificador, ele puxasse do lado esquerdo. Na hora de sortear uma viagem, do lado direito. Mas isso não é antiético, não? É não, sempre quando as pessoas não saibam. E mais, você não está dando preferência para ninguém. O que você está resolvendo é um problema de necessidade, tá bom? Ninguém vai saber e você vai colocar o nome de todo mundo. Antiético seria se você colocasse o nome só de uma pessoa para que só ela ganhasse, aí sim. Mas não, você está sendo justo. O único que você está satisfazendo cada funcionário de acordo com as suas necessidades. Então é esse tipo de recompensa que o gerente de recursos humanos deve estar atento. Ele deve, no processo de recompensar as pessoas, ele deve saber qual é o nível de necessidade satisfeito ou desejado pelo seu funcionário, para recompensá-lo adequadamente. Uma das maneiras de se recompensar
é o salário, não é? A política salarial. Para poder estabelecer a política salarial, eu tenho que buscar um equilíbrio. Esse equilíbrio é tanto interno como externo. Que equilíbrio interno é esse? Se o vendedor ganha R$10, eu não posso oferecer um salário de R$5 para o supervisor de vendas, porque o supervisor de vendas ele vai ter maior responsabilidade. O vendedor tem que cumprir com a sua meta. O supervisor de vendas tem que fazer com que todos os vendedores cumpram a sua meta. E como ele vai ser chefe do vendedor, o adequado é que ele ganhe mais do que o seu subordinado. Isso é o equilíbrio interno. Tanto de baixo para cima como no mesmo nível. Se eu pago R$100 para o gerente de vendas, eu não posso pagar R$10 para o gerente de produção. Ele vai se sentir desmotivado. Por quê? Ele vai se sentir que vai estar no mesmo nível do outro gerente, mas não ganha a mesma coisa. Que preconceito é esse? Então tem que haver um equilíbrio tanto vertical como horizontal, tá bom? Isso no equilíbrio interno. E no equilíbrio externo, eu não posso oferecer muito menos do que oferece no mercado. Se no mercado o salário de um vendedor é R$10, eu não posso oferecer dentro da minha empresa R$5, porque eu não vou conseguir atrair os melhores candidatos. Eu vou pegar só aqueles que estão desesperados, eles terminam se empregando, mas assim que eles conseguirem algo melhor, eles vão embora, tá certo? Então, o ideal é que eu ofereça o mesmo que oferece o mercado ou um pouquinho superior, para que os melhores candidatos se sintam atraídos e estejam interessados de trabalhar para mim. Porque eu tendo pessoas capacitadas, eu vou oferecer um melhor serviço ou um melhor produto. E o cliente vai estar mais satisfeito e isso vai trazer para mim maior rentabilidade, tá bom? Dentro da política salarial, existem algumas divisões. Existe o salário, que é aquele dinheiro recebido diretamente pelo funcionário, pode ser chamado de salário. E também existem os benefícios, que pode ser plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, vale alimentação, ticket de refeição. Esses são os benefícios que posso adicionar ao salário. Tem muita gente que ganha, por exemplo, R$1.000, mas ganha R$600 para comprar no supermercado. Isso já vai o quê? Ampliar o seu salário. Então, o salário e o benefício. O somatório do salário mais o benefício é chamado de remuneração, tá bom? Que é a soma do dinheiro recebido pelo funcionário e o benefício recebido por ele, tá certo? Também eu tenho outros teóricos que dividem o salário em salário direto e salário indireto. Salário direto seria o que ele recebe em dinheiro. Salário indireto, os benefícios. Essa questão de nomenclatura, né? Vai mudando de teórico para teórico. Também nós temos o salário nominal, também chamado de salário bruto. Aquele que não está com as deduções de impostos, de INSS ou de previdência, está ainda inteiro. E temos o salário líquido, tá certo? Ou o salário real, que é o salário onde está deduzido todas aquelas impostos, previdência, qualquer taxa que seja cobrada de participação no sindicato. Então, o salário bruto não está nenhuma dedução, está completo. O salário líquido é já com aquelas deduções de impostos, de previdência, de INSS, tá bom? E quais são os objetivos da área de recursos humanos? Primeiro, ele tem que remunerar cada pessoa de acordo com o seu trabalho. Se um trabalho precisa de maiores esforços, maiores conhecimentos, maiores habilidades, o correto é que a pessoa ganhe mais, tá certo? Ele também tem que remunerar de acordo com o mercado, procurando o quê? Um equilíbrio externo e o equilíbrio interno de acordo dentro da empresa. Como nós já vimos, pode ser tanto vertical, de chefe para subordinado, como horizontal, das pessoas no mesmo nível, a mesma gerência intermediária, os mesmos supervisores, os mesmos operários, né? Outros objetivos da remuneração é atrair os melhores candidatos. Se eu ofereço salários melhores, eu vou ter candidatos interessados com maior preparação, com maior capacidade. Isso vai fazer com que eu tenha pessoas mais preparadas. E como eu já falei aqui, né? Pessoas mais preparadas dá
mais dinheiro para a empresa. Outra coisa também, a política salarial, ela serve para facilitar a folha de pagamento. Ou seja, são normas, são regras, procedimentos seguidos. Em universidade, geralmente, quem tem graduação ganha X. Quem tem uma pós ganha Y. Quem tem um mestrado ganha Z. Então, é mais fácil eu definir a folha de pagamento de acordo com a política salarial, de acordo com as regras. A mesma coisa com hora extra, né? Fica algo muito mais objetivo e não subjetivo. A pessoa vai ganhar pelas habilidades que ela tem, pelo cargo que ela ocupa e pelas funções que ela vem desempenhando, tá bom? A política salarial adequada também serve para reduzir o absenteísmo e a rotatividade. Nós aqui, eu já expliquei o que é o índice de absenteísmo, não foi? Que é a relação entre o número de horas planejadas, perdidas, aliás, é o oposto, o número de horas perdidas dividido pelo número de horas planejadas. Então vamos lá. O absenteísmo, ele é dado pela seguinte fórmula: número de horas perdidas dividido pelo número de horas planejadas. Isso aqui também pode estar em dias, pode estar em semanas, pode estar em meses, tá bom? Para que serve eu calcular isso aqui? Vamos dizer o seguinte, que em um mês eu calculei que fossem trabalhadas 160 horas. Ou vamos fazer um número mais simples, 100 horas, eu planejei 100 horas, tá bom? Mas fulaninho, o João, o Pedro, ele algumas vezes saiu mais cedo, chegou mais tarde, alguns dias ele faltou. Então, na verdade, ele perdeu 20 horas. Se ele perdeu 20 horas, podemos dizer que o nosso índice de absenteísmo é 20%, pessoal. Não está aqui, ó, 20%. É um índice de absenteísmo relativamente alto, tá bom? E para que serve eu chegar a esse índice de absenteísmo? Justamente identificar por que as pessoas estão faltando muito, por que elas não estão chegando ao trabalho. Elas não estão motivadas? Então está aí a área de recursos humanos e motiva. Elas não estão satisfeitas com o trabalho, estão procurando emprego, elas querem sair, serve para eu analisar e tomar medidas corretivas para poder reter os meus funcionários. Não deixar que eles vão embora. Que, como eu já disse, o funcionário que vai embora, ele vai embora com uma certa bagagem. É um prejuízo para a empresa. Sempre que o funcionário for bom, né? Se o funcionário é ruim, não, a gente até se livra de uma carga. Esse aqui é o índice de absenteísmo. E o índice de rotatividade? O índice de rotatividade é dado pela seguinte fórmula. Número de funcionários contratados, admitidos também, a mesma coisa. Contratados ou admitidos, mais o número de funcionários demitidos ou desligados, tudo isso aqui dividido por 2. Pela efetividade média. E o que é o efetivo médio? É o número de funcionários no início, mais o número de funcionários no final, também dividido por 2. Isso aqui, pessoal, vai me dar o índice de rotatividade. Repetindo. O índice de rotatividade também cai muito em concurso. Nós vamos resolver muitos exercícios. É dada pela fórmula de número de funcionários contratados ou admitidos, mais o número de funcionários demitidos, dividido por 2. Dividido pela efetividade média, ou efetivo médio, também chamado, que é essa fórmula aqui, ó. Número de funcionários no início, mais o número de funcionários no final do período, dividido por 2. Tá bom? E isso daqui, por que é dividido por 2? Na verdade, pessoal, isso aqui é só uma média aritmética. Se eu tirei 6 na primeira prova e tirei 8 na segunda, qual a minha média? 7. Tá bom? Então isso aqui é a média. Se acaso eu só tirei 6, qual é a minha média? 6. Eu não tenho com o que calcular. Então, se acaso na prova não vier o número de funcionários demitidos, então você só vai tomar em consideração o número de funcionários contratados e não vai dividir por 2. Vai direto para a parte de baixo. E a mesma coisa assim, aqui. Se não vier o número de funcionários contratados,
você não vai tomar em consideração esse número, vai só colocar os demitidos dividido por isso aqui. Ficou claro? Vou dar um exemplo. Digamos que eu contratei 5 funcionários e demiti 5, né? No início do mês eu tinha 30 funcionários. No final eu tinha 40. Aí ele vai dizer, qual é o índice de rotatividade? 5 mais 5 dá 10. Dividido por 2 dá 5. Não é isso? 30 mais 40 dá 70. Dividido por 2 dá 35. Encontrando isso aqui, pessoal, a gente vai encontrar o que é o nosso índice de rotatividade. 5 dividido por 35, estou péssima em matemática. Eu acho que dá uns 5%, 7% mais ou menos, tá bom? Esse seria o índice de rotatividade. Mas depois vocês calculam, deixo para vocês. Quanto mais alto é o meu índice de rotatividade, isso significa que mais as pessoas estão sendo demitidas e contratadas, tá certo? É positivo que o índice de rotatividade seja alto? Não. Porque se as pessoas estão pedindo para ser demitidas, ou eu estou demitida, estou contratando muito, é porque elas também não estão satisfeitas com o emprego. Tem algum problema acontecendo na empresa. Então o ideal é que tanto o índice de absenteísmo e o índice de rotatividade deve ser analisado. Agora, as circunstâncias quando estão sendo calculados esses dois índices devem ser tomadas em consideração. Se por acaso teve uma greve e as pessoas não puderam chegar a tempo no trabalho, elas vão perder mais horas que o normal, não vão? Mas o problema foi de quem? Foi da greve. Não foi porque elas estavam desmotivadas ou insatisfeitas. O índice de rotatividade, se é época de Natal, quando eu contrato mais vendedores, o meu índice de rotatividade vai se elevar muito. Aí quer dizer que as pessoas também estão desmotivadas? Não, foi uma situação. Então eu não posso tomar nenhuma decisão em relação aos índices se eu não analisar a situação que está dentro dela. Ou seja, a situação que está ao redor do problema, do índice. Tá bom? Então por essa aula a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima.